Revista Baiclo. Oferecimento Belle Ótica. A vida tem jeito de criança suada. Do amor, do fetiche, das lentes esverdeadas. Vem brincar, dividir, deliciosamente assim. Belle Ótica. No Revista Baiclo de hoje, você vai conhecer tudo sobre um novo conceito em ortodontia, num bate-papo com o Dr. Fernando Ruiz Gregório. E mais, vai conhecer os finalistas ao concurso Garoto e Garota AT, que estiveram fazendo aula na Baiclo. E no último bloco, mais histórias do eterno camisa 11, Pepe Macia. Não saia daí! Olha, um cartão de visitas para a imagem de qualquer pessoa, sem dúvida, é uma bela dentição, um belo sorriso. Por isso eu estou aqui para conversar com o Dr. Fernando Ruiz Gregório sobre esse sistema revolucionário, um novo conceito em tratamento ortodôntico. Tudo bem, Dr. Fernando? Tudo bem, Clô. É um prazer estar aqui para tirar as dúvidas, dos nossos telespectadores com relação a aparelhos ortodônticos. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse agora um pouco da sua trajetória profissional. Na verdade, eu sou formado já faz 18 anos, Então, eu venho de uma formação de odontologia estética, foi minha primeira especialidade, e depois eu fui fazer a especialidade em ortodontia, E hoje eu já sou autor de 2 livros, na técnica ortodontia autoligável, e palestrante também, não tanto nacional como internacional. Nós vamos aí para o Equador, Argentina, Colômbia, Chile, ensinar os alunos a realizar todo o que é de mais moderno na ortodontia, principalmente com os aparelhos ortodônticos autoligáveis. E agora que explicasse esse novo conceito em tratamentos ortodônticos. Então, na verdade, os aparelhos ortodônticos autoligáveis, eles não utilizam mais aquelas borrachinhas coloridas, Então, aquelas borrachinhas coloridas, elas tinham uma alta fricção e seguravam muito a movimentação do fio que movimenta os dentes. Então, hoje, a ortodontia autoligável veio para revolucionar a geração dos aparelhos. Então, um aparelho muito mais moderno, que trata os casos muito mais tranquilo e mais rápido também. Muito interessante é que esse tratamento tem tecnologia desenvolvida pela NASA, não é? Sim, nós utilizamos os fios de níquel-titânio, eles são termoativados, que com o calor da boca, eles vão voltando ao estado natural dele, ao formato original. Então, quando você coloca o fio, os dentes estão tortos e pelo calor do organismo da boca, o fio vai voltando ao seu estado original. Essa liga foi desenvolvida pela NASA e a odontologia, principalmente a ortodontia, trouxe isso em benefício aos pacientes. Agora sim, podemos falar sobre os aparelhos ortodônticos. O aparelho convencional, aquele que tem a borrachinha, que a garotada até gosta de escolher a cor, há muito tempo foi substituído por uma outra tecnologia, a do aparelho autoligável. As diferenças são muitas. A primeira está exatamente no material utilizado. O fio é feito com componentes desenvolvidos pela NASA para proteger satélites. Quando está fora da boca, ele é flexível e pode ser moldado. Quando inserido nos brackets e na temperatura da boca, ele volta à forma natural, movimentando os dentes da mesma forma que o organismo fez para eles nascerem, com 20 gramas de força. Já o convencional usa mais de 120 gramas de força. E o que acontece nesse caso? O corpo reage e cria um bloqueio. É por isso que a pessoa tem que voltar ao dentista a cada 20 ou 25 dias para apertar o aparelho. Doutor, no início da matéria eu frisei muito sobre cartão de visitas, o belo sorriso, a parte estética, mas todo mundo sabe que os dentes desalinhados podem causar transtornos como dores de cabeça, não é? Esse tratamento ortodôntico pode também ajudar nesses casos? Sim, hoje na verdade, a maior procura da ortodontia autoligável são os pacientes adultos. Então hoje nós trabalhamos com bracket 100% estético,
Então, isso atrai muitos adultos que nunca quiseram usar o aparelho devido ao longo tempo de tratamento e por brackets sem metálicos. Hoje, os brackets 100% estéticos e com um tempo menor, praticamente metade do tempo que seria uma técnica convencional, está trazendo muitos pacientes adultos que sofriam de dores de cabeça, dores de ouvido, bruxismo, aquele apertamento, né, que a pessoa tem, então, acorda com uma dor orofacial. Doutor, quais os benefícios desse tratamento autoligável em comparação com os tratamentos ortodônticos convencionais? Então, hoje, já faz 8 anos que eu estou na técnica ortodôntica autoligável e a gente vê uma diferença muito grande com relação aos tratamentos ortodônticos convencionais. Quais são essas diferenças? Então, o menor tempo de tratamento, então você praticamente tem metade do tempo que seria um tratamento convencional, muito mais confortável ao paciente, porque aquela borrachinha causa uma pressão. Quem usa o aparelho convencional sabe que toda vez que vai à consulta, existe um apertamento e sofre 2, 3 dias com dor. Então, autoligável você tem a instalação do aparelho e depois você não tem mais força nenhuma atuando sobre isso. É a força natural, né, do seu corpo, o calor que vai ativando o fio e com a força natural ele vai movimentando os dentes. Então isso hoje traz assim, um benefício muito grande. A facilidade de higienização, porque 70% da sujeira fica parada naquela borrachinha. Então você facilita a higienização. E eu acho que uma grande vantagem hoje, até das grandes cidades, aqui como Santos também, é a mobilidade. Então você não necessita ir todo mês mexer na antiga manutenção. Hoje a gente chama só de consulta. Então você necessita ir nas consultas, nós fotografamos a consulta para avaliar o que precisa ser melhor feito no tratamento e não precisa mais então ir todos os meses no ortodontia para trocar no consultório, na clínica, para trocar a borrachinha. O aparelho está ativo. Quando você sai da clínica, até o dia de você retornar, o dente está movimentando. Você não necessita ficar ativando ou colocando forças extremas nesse aparelho. Agora que é muito bacana ver, são as ilustrações, o antes e o depois na parte estética. Então eu gostaria que o senhor mostrasse para mim alguns casos de antes e depois do tratamento. Aqui na Neuroorto, nós fotografamos os casos, né? Então eu fotografo o paciente no início, quando ele faz a avaliação, e depois ao decorrer do tratamento. Então isso nós vamos criando um book do tratamento do paciente e ele vai acompanhando toda essa mudança, essa evolução, essa diferença estética que está acontecendo na boca dele. E aí eu vou mostrar para vocês alguns casos onde você verifica como mudou o sorriso do paciente. Então, mesmo caso onde o paciente tem uma queixa estética que vai se fazer umas facetas ou lentes de contato, ele necessita previamente fazer um tratamento ortodôntico. Este é um caso que um paciente que veio procurar a clínica, né, para realizar um tratamento, onde ele já estava insatisfeito com a ortodontia convencional, onde não se realizava o objetivo do tratamento, que era devolver a estética ao paciente. E aí nós aplicamos toda a filosofia do tratamento, que nós aplicamos uma filosofia. Não é só simplesmente trocar um bracket convencional por um bracket autoligado. É aplicar a filosofia como nós escrevemos no livro. E isso muda muito o tipo do tratamento. Então, nesse caso, nós iniciamos o tratamento, removemos a ortodontia convencional e fizemos o tratamento com os aparelhos autoligáveis estéticos. E aí você vê no final do tratamento, nós temos uma melhora muito boa, mas ainda assim o paciente não estava 100% satisfeito com o sorriso. E aí nós complementamos, nesse caso, com as facetas, as lentes de contato, de porcelana. Então você veja a diferença do sorriso do paciente antes do tratamento e depois do tratamento, complementando, aliado à odontologia estética, né? Ortodontia e mais odontologia estética. Este aqui é um outro caso, um paciente que tinha uma queixa muito grande, é um caso de cirúrgico, que nós chamamos, né? O paciente necessitava de uma cirurgia ortognática, seria uma cirurgia até nível hospitalar, e quando nos procurou, nós dissemos que poderíamos melhorar muito, o paciente se recusava a fazer a cirurgia, né? O caso, sim, era cirúrgico, só que na outra técnica não se dava nenhum tipo de benefício para ele, a não ser a cirurgia. Como uma cirurgia que ela custa e o paciente às vezes não tem a condição financeira para realizar a cirurgia e não tinha outra opção no tratamento. Nós conseguimos sair desse inicial, dessa queixa principal do paciente e melhorar muito depois no final do tratamento. Veja, com a cooperação do paciente, com os brackets também autoligados, estéticos, o início do tratamento e depois do tratamento. Outra curiosidade são os brackets linguais que nós utilizamos. É um bracket que fica por dentro da boca, então ele é totalmente invisível, porque o paciente
e ninguém consegue visualizar o bracket, só o paciente sente, ele fica por dentro dos dentes, então o paciente quando ele dá o sorriso ninguém verifica os brackets, e também é autoligável e tem um tempo curto de tratamento. Então veja essa paciente que já tinha realizado um tratamento ortodôntico, e a queixa dela ainda era dos dentes tortos inferiores, só que ela não queria de nenhuma forma usar nenhum tipo de aparelho, né, por fora, que é aquele aparelho que apareça, por vestibular que nós chamamos. E aí criei um plano de tratamento para ela com os brackets ortodônticos, ortodontia lingual. Aí no final do tratamento, o paciente estava com o objetivo dele, né, realizado, que seria os dentes alinhados, e por um curto período de tempo. E o mais importante é que você tem todas essas técnicas ao alcance do paciente. Não adianta eu vir aqui falar para você, olha, isso aqui é lindo, é maravilhoso, e tem um custo muito alto, que você não consiga viabilizar para os pacientes, né? Então hoje, isso foi lá no passado, hoje em dia nós conseguimos aliar toda essa tecnologia, esses benefícios ao paciente e mais, você conseguir entregar uma forma que o paciente possa usufruir desse tratamento, né? Ter condições da parte financeira para poder utilizar, usufruir dos benefícios dos aparelhos autoligáveis. E esse aqui é um último caso, onde esse paciente também tinha uma queixa muito grande, né? Que na ortodontia nós tínhamos uma dificuldade muito grande de se realizar um tratamento desse aqui. E aqui, no final do tratamento, menos de um ano de tratamento, nós conseguimos realizar um sorriso, uma melhor estética do paciente, que estava totalmente satisfeito com o sorriso dele, por um curto período de tempo. Então são soluções que nós conseguimos entregar ao paciente em um curto período de tempo, né? Que antes é inimaginável você conseguir fazer isso com qualquer outra técnica ortodôntica. Doutor, no caso de crianças, quando é que os pais precisam começar a se preocupar com a ortodontia de seus filhos? Então, na verdade, isso depende muito da maturidade da criança, né? E do problema também que a criança tenha apresentando em relação com a ortodontia. Então, deve-se procurar um profissional logo cedo, em média em torno de 5, 6 anos, para verificar se o problema dessa criança é muito grave, ou seja, um problema esquelético. E tem que ser acompanhado com um especialista, ao ponto de saber que fase que vai intervir nesse tratamento, né? Que seria a ortodontia preventiva. Quando um paciente, doutor, vem fazer a avaliação inicial, ele precisa estar com a dentição totalmente saudável? O importante é que a ortodontia, ela é a ponta do tratamento. Então, quando o paciente vem realizar o tratamento ortodôntico, ele precisa estar sem cárie, com a doença, ele precisa estar sem cárie, ele precisa estar com os dentes limpos, né, livre de tardo, livre de placa, ou seja, todos os outros problemas já têm que ter solucionado, a não ser problemas de complementação estética, que às vezes você vai fazer depois da ortodontia, mas a parte de saúde, ali, que é cárie, a parte de limpeza, já tem que vir pronto. Muito obrigada, doutor. Eu achei essa matéria muito interessante para elucidar as dúvidas das pessoas que pretendem usar um aparelho ortodôntico. Gostei muito de esclarecer a todos, né, com relação a essas dúvidas ortodônticas. Espero ter ajudado vocês, né, com esse esclarecimento. E em breve vou estar aqui no programa dando algumas dicas, né, sobre a ortodontia e a odontologia em si, o que hoje nós temos de mais moderno com relação aos aparelhos, às novidades da odontologia. No próximo bloco, os finalistas ao concurso Garoto e Garota T.